Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Eu sou a Sara. e nós somos a Projective Consultoria. E hoje a gente está aqui com a Késia, diretamente de Portugal, para fazer mais uma entrevista do terceiro capítulo do Ela Marca Presença. Késia. Olá, pessoal, eu sou a Késia, muito prazer. O prazer é estar aqui com vocês, Sara e Bárbara. Muito legal esse convite, fiquei muito contente. A gente que agradece. Vamos lá. Késia, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua trajetória antes da tua marca, antes do Italia Nostra. Quais foram os principais desafios, os seus principais aprendizados, aquilo que moldou a tua visão para virar empreendedora, para virar professora de italiano? Bom, na verdade eu nunca tive assim essa ambição de ser professora. Aconteceu por acaso e na década de 90 eu me casei e fui morar na Itália. E aí eu precisei estudar italiano antes de ir, porque apesar de ser filha, né, de mãe que é filha de italiano, tal, a gente não falava italiano em casa. Então eu estudei italiano, fui para a Itália e no primeiro ano eu desenvolvi a fluência na língua. Depois de 2 anos, quando eu voltei para o Brasil, foi por um acaso que a minha professora, a primeira professora que eu tive de italiano, me convidou para dar aula na escola dela. E eu comecei despretensiosamente e acabei adorando ensinar. E aí fui me especializando, sempre estudando mais e mais, e a gente não para nunca de estudar, né? E eu fui me especializando e hoje eu tenho a escola online, que aconteceu por um acaso também, porque eu dei muito tempo aula presencial, né? E dava aula a partir acho que de 2015, mais ou menos, comecei a dar aula online, dava aula presencial e online. E por fim, com a pandemia, acabei migrando para o totalmente online. Os alunos se adaptaram super bem e quiseram continuar no online, e acabou acontecendo assim, sem muitos projetos anteriores, né, de virar totalmente online. Entendi. É muito incrível quando a gente vai de encontro com aquilo que a gente gosta, se encontra numa área, como no seu caso, você é professora. É quase que um momento mágico na vida da pessoa. Muito bacana. Você comentou que você morou na Itália. Conta um pouquinho mais como essa experiência de morar lá na Itália influenciou na sua decisão de criar uma escola de italiano online. Bom, quando eu fui para a Itália na década de 90, não tinha todos os materiais que a gente encontra hoje no mercado para aprender uma língua estrangeira, né? Na época eu tinha um livro e a minha professora, e era isso. E assim, a preparação que eu tive para ir morar na Itália foi muito básica, né? Então eu não estava esperando, por exemplo, encontrar a língua italiana falada tão rápido como eu encontrei, porque eu imaginava que todos falassem igual a minha professora, e não era assim, né? E essa experiência que eu tive de acabar aprendendo italiano praticamente assim na marra, né? Porque eu aprendi no dia a dia, na vida, apesar de ter estudado o básico antes de ir, essa experiência me fez enxergar o que era necessário para o aluno estudar antes de ter uma experiência de vida na Itália, por exemplo, ou de viajar para a Itália. E tudo isso me levou a ter uma linha hoje didática, né, que prepara o aluno para essa comunicação, para essa questão de que ele vai encontrar diferentes sotaques, pessoas que falam misturados com dialeto. Então, não é uma língua única, né? Tem muitas influências. E hoje eu preparo os meus alunos para isso,
para encontrar essa diversidade e conseguir se comunicar mesmo com essa diversidade. Que legal. E no momento que você descobriu qual que era a real necessidade do aluno, sabendo na pele o que ele iria encontrar no momento em que ele chegasse na Itália, como é que você definiu aí a missão e os valores da Itália Nostra? Bom, em primeiro lugar, eu tento sempre focar no resultado. Por isso que eu faço uma análise das necessidades que esse aluno tem, para que a gente possa chegar ao resultado que ele precisa, né? Então, em primeiro lugar, eu vejo se esse aluno precisa de um básico para a viagem, por exemplo, se ele precisa se preparar para uma prova de proficiência do idioma, qual é o nível que ele precisa, se é o B1, o B2, se é um nível super avançado. Então, em primeiro lugar, eu preciso definir o que esse aluno precisa. A partir daí, a gente trabalha em cima das necessidades, né? E dos vários níveis que são exigidos por cada um na sua necessidade, digamos assim, né? Então, por ter esse foco no resultado, né? Muitos precisam fazer, por exemplo, um teste de nível para intercâmbio. Então, eu sei que o nível que ele precisa é o B2. Aí a gente vai trabalhar essa trajetória. Além disso, é muito importante respeitar o modo que cada um aprende, né? E o contexto também que a pessoa está inserida, porque isso influencia muito no aprendizado de cada pessoa. Absolutamente. E o que você considera fundamental para o sucesso dos seus alunos? Como eu disse, cada pessoa aprende de um jeito diferente. Então, para que a pessoa tenha o sucesso naquilo que ela se propõe, eu acho importante avaliar como ela aprende. Então, muita gente aprende escrevendo muito. Eu preciso fazer muito exercício de gramática, porque senão não memorizo. Outros são mais visuais, auditivos, né? Precisam ouvir muito para memorizar. Outros precisam, não sei, ver Estar em contato a com a língua, por falando. exemplo, o filme, precisa ver o filme. E essa questão da prática da fala, ela é essencial. Em todas as aulas a gente faz essa prática da comunicação. Porque não É muito adianta importante. aprender toda a gramática se você não souber aplicar, se você não souber usar aquilo, entendeu? Se você não Exatamente. souber para que serve cada coisa, não faz sentido, né? Então, esse é o ponto essencial. Saber Com certeza. aplicar aquilo que você aprende, a teoria na prática. Faz sentido. E esse acaba sendo o bloqueio no estudo de línguas, de modo geral. É o famoso, não, eu entendo, só não sei falar. Então, toda aula, Exatamente. colocando para falar, coloca na cara a tapa, né? É aí que a gente Exato. consegue pegar para aprender. Se você não falar a linguagem, né? Se você não usar a língua para falar, você não Não consegue aprender. aprende. Não Tem, aprende. tem alguns alunos que chegam para mim, que já fizeram aula com outros professores e chegam para mim e falam, eu entendo tudo. Se eu escuto, eu entendo. Se eu leio, eu entendo. Mas eu não consigo falar. Aí é que está o ponto. Você precisa praticar. Se não fizer essa prática, não desenvolve, não destrava a língua, né? Com Então é certeza. importante fazer essa prática. Certo. Kézia, conta pra gente um pouco como que é a rotina de gerenciamento diário na Itália Nostra, sendo que você é a responsável por todas as operações, né? Você é o principal da empresa. Bom, a rotina é meio maluca, né? Porque como sou eu que tenho que fazer tudo, fica tudo eu fico muito sobrecarregada. Então, eu tenho atualmente 2 professoras que são colaboradoras, mas a parte administrativa fica na minha mão. Então, no intervalo das aulas,
eu respondo mensagens, né, dos alunos interessados, às vezes eu não consigo nem dar a atenção que cada um merece. Então, eu costumo também agendar uma primeira conversa, uma entrevista, porque só respondendo as mensagens, às vezes, no WhatsApp, não é suficiente para a gente entender a necessidade da pessoa, né? E conseguir chegar num plano de aulas adequado para ela. Então, eu costumo agendar uma primeira entrevista, a gente conversa, vê o que é necessário para que ela tenha o resultado que ela precisa. E aí depois tem a parte de contrato, tem que inserir esse aluno na plataforma, né? Tem que ter o controle, digamos assim, a ficha do aluno, né? A gente precisa fazer aquele plano de aulas para o aluno. Então, tudo isso eu acabo fazendo entre uma aula e outra, às vezes, né? Quando um aluno desmarca em cima da hora, eu aproveito para fazer alguns posts para o Instagram. Então, está tudo assim, muito maluco ultimamente. Mas está dando certo, né? Acho que é o principal. Sim, está dando certo, mas futuramente, né, eu tenho a intenção de ampliar essa equipe, né, ampliar a equipe de professores, ampliar também, eu acho que a primeira necessidade agora seria uma secretária, uma pessoa que conseguisse, que eu conseguisse delegar certas coisas, principalmente na parte da administração, né, e são coisas que tomam tempo e são necessárias, porque senão as coisas não andam, não caminham. Como que seria essa seleção desses profissionais para garantir, né, que eles estejam alinhados com o padrão que você quer dentro da empresa? Olha, a primeira coisa, e eu acho que é mais importante, é que a pessoa goste de idiomas, goste de língua e de cultura italiana. Primeira coisa que eu acho que é importante para eu conseguir selecionar uma secretária, por exemplo, ou, obviamente, um professor. Se o professor não tiver essa paixão pelo ensino, pela língua italiana e pela cultura italiana, dificilmente ele vai deslanchar, entendeu? Vai ficar uma coisa meio, né, como que eu posso dizer, uma coisa um pouco, estou fazendo isso para ganhar dinheiro, e não porque eu gosto, porque eu amo, né, não por paixão, porque, obviamente, que paixão não enche barriga, né, a gente sabe. Precisa ter as duas coisas, precisa ter um equilíbrio, precisa ter a paixão pelo que você faz e aquilo precisa te dar um retorno também, porque todo mundo precisa viver, né? Afinal, é um trabalho. Tá certo. No gerenciamento da empresa e no dia a dia, quais são os maiores desafios que você tem, que você enxerga, e como você faz para lidar com eles? Eu acho que o maior desafio no momento é separar o profissional do pessoal, porque como eu estou trabalhando dentro de casa, as coisas se misturam muito. Então, às vezes eu me pego assim, pensando no trabalho muitas horas por dia, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, só pensando no trabalho. E isso não é bom, até mesmo para eu ter ideias boas, para que eu consiga ter criatividade para criar uma aula diferente. Eu preciso me destacar do trabalho e depois voltar com mais energia. Quando você sai daquele ambiente que você está só, trabalhando, e ver coisas diferentes, outras paisagens, né? Outras coisas diferentes, aquilo te dá energia para você criar coisas novas, né? Então, eu acho que hoje o maior desafio é esse, saber separar. Então, por isso que eu tenho algumas horas na minha agenda que são dedicadas, por exemplo, para atividade física, para fazer determinadas coisas que são para mim, né? E eu não abro mão disso, senão as coisas
acabam ficando mais complicadas. Né? Acaba descaminhando, né? A gente não consegue separar. Isso não é nada bom para o cérebro. Não é. Não é. A questão da atividade física, por exemplo, eu não abro mão, porque eu preciso fazer no mínimo 3 vezes por semana. Eu passo muitas horas sentada na frente do computador, e se eu não me mexer, se eu não tiver uma atividade física, eu vou acabar ficando travada com o tempo, né? Então eu preciso colocar o meu corpo para se movimentar. Isso é super importante. Sim. Com certeza, o movimento é vida. Exato. É vida. E você, como profissional da educação, qual que é a importância de estar sempre especializada, qual a importância de estar ali trabalhando numa formação contínua para a prática do seu dever como professora de italiano? Um professor não pode nunca deixar de estudar, jamais, né? Então, no início, quando eu comecei a dar aula em 96, faz bastante tempo, né? A minha preocupação inicial era aprender muito de didática, de ensino de língua estrangeira, me aperfeiçoar na língua, adquirir maior vocabulário, saber montar uma aula diferente, etc. Hoje, o meu estudo está mais focado na questão do empreendedorismo mesmo, né? Tá na questão do marketing, na questão de saber organizar o trabalho, na administração do trabalho, porque eu acho que eu já cheguei num nível de língua que eu preciso manter. É claro que a gente aprende sempre, todo dia, alguma coisa nova, né? Mas eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, quando tem algum curso de atualização para professores, eu procuro fazer, né? E hoje eu estou aprendendo a questão do marketing, por exemplo, que é super complicada para mim, né? Porque eu tenho que aprender, sair da minha zona de conforto para aprender algo diferente. E isso é importante também, porque eu acho que aprender coisas novas, diferentes, faz a gente crescer e ter uma visão diferenciada, né, sobre o aprendizado, sobre a questão de como as pessoas aprendem também, né, e faz eu entrar muito no contexto de muitos alunos, por exemplo, os alunos que são empreendedores, que são empresários, né, que estudam italiano porque têm negócios com a Itália. Então, esses alunos têm uma visão diferente. Eu acabo aprendendo com eles, eles aprendem comigo, entendeu? A gente acaba fazendo uma troca. É muito legal isso. Legal. E você está gostando de se aventurar aí pelo marketing? Eu vejo que você está se movimentando bastante na página, divulgação. Como é que você divide aí o seu dia com essa parte de divulgação em social media? Olha, eu gosto, mas eu queria ter mais tempo para fazer, porque ultimamente eu acabo fazendo assim mesmo, sabe, aquilo que dá, mas eu sei que tem muito mais que poderia ser feito, né? Então, eu faço parte de um grupo que tem um marketing especializado para professores, e aí eles acabam ajudando com algumas ideias, né? Mas mesmo assim, você vai gravar um vídeo, você precisa parar, fazer um roteirinho para aquele vídeo, precisa gravar o vídeo, precisa postar, fazer a edição. Eu não tenho tempo disponível para fazer tudo isso, né? Sim. Então, a gente faz o que dá. A gente faz o que dá. Acaba entrando um pouco, mistura um pouco dos dois, a necessidade e a importância que a gente dá em aprender coisas novas, por exemplo, aprender um pouco mais de marketing digital, social media, e também na própria necessidade que você já tem dentro do Itália Nossa de mais profissionais. Então, talvez aí duas, três cabeças pensando no mesmo assunto consiga chegar num denominador aí mais rápido e com uma qualidade assim que talvez a gente nem imagine, né? Ah, com certeza, com certeza. 2 cabeças pensam melhor que uma, né? Com certeza. Isso aí.
Você já comentou bastante sobre a personalização do teu trabalho, como cada aluno tem uma necessidade, você tem que avaliar individualmente cada uma dessas necessidades. E você acaba tendo muitos métodos de ensino, ou você adapta a necessidade do aluno ao método de ensino que você já tem? Como é que funciona a questão do seu método? Bom, uma coisa é a metodologia, né? A metodologia que eu sigo é a metodologia comunicativa. Aí, existem muitos materiais para trabalhar essa metodologia. Então, existem muitos livros no mercado, existem muitos recursos hoje online, né, que a gente pode usar para desenvolver isso. Então, às vezes eu pego um livro novo, né, um material novo, e faço um teste para ver se aquele livro atende à necessidade de um aluno específico, por exemplo, né? Se o aluno precisa estudar gramática, então vou fazer um teste, vou ver se esse livro de gramática atende às necessidades dele. Às vezes, aquele livro não é o melhor para aquele aluno, então eu vou buscar outros materiais, outras coisas. Não existe um material didático perfeito. Por isso que o trabalho do professor de idioma é tão importante, porque ele vai ver o que dá certo com o aluno, o que não dá certo, vai selecionar aquele material para ter o resultado que o aluno precisa, né? Para ajudar o aluno a chegar naquele resultado. Porque Entendi. o material tem que ajudar. Se não ajuda, aí fica Não está servindo. Exatamente. Atualmente, você sente que a tua prospecção de alunos ela é mais orgânica, por meio de indicação, ou você tem um número aí considerável de alunos que já vêm pelas mídias sociais, que já vêm por conta do marketing? Olha, ainda eu acho que a maior parte dos meus alunos vem por indicação, ainda. Mas pelo marketing no Instagram, eu já consegui muitos alunos, não, muitos, né? Vários, vamos colocar assim, acho que eu colocaria que eu consegui 15% do que eu tenho hoje de alunos pelo marketing, tá? Esse é um número bem bom. E o que eu acho interessante é que o perfil que eu atraio pelo Instagram é exatamente o perfil do aluno que eu gosto de ter. É muito interessante isso, porque são profissionais que trabalham com educação, que gostam de estudar outras línguas, que conseguem entender a necessidade de alguns recursos didáticos, por exemplo, e pelo menos assim, eu gostaria que fosse maior, né, o retorno do marketing no Instagram, mas talvez eu consiga aí futuramente atingir esse objetivo. Com certeza, você já está num processo, e 15% já é considerável para quando a gente está migrando de uma forma de prospecção orgânica para uma forma não orgânica, em que a gente trabalha para atrair, exato, com tráfego pago, tudo. Muito bacana. Ah, que legal, não sabia disso. Muito bom saber disso. Está muito bem. E o fato de você estar conseguindo atrair alunos, atrair clientes que estão exatamente no perfil que você gosta de estar atraindo, né? Isso significa que a persona que você construiu para estar divulgando é exatamente a persona correta. Então, que legal. é questão de Sim. continuar dar continuidade no trabalho. Exatamente isso. Que legal, bom saber disso. Muito bom. Kézia, você pode compartilhar com a gente um feedback positivo que recebeu, ou então alguma experiência de algum aluno que impactou para você? Olha, faz muito tempo que eu dou aula, né? Então eu tenho muitos feedbacks positivos. Mas eu vou falar alguns, porque, assim, alguns que me marcaram mais. Por exemplo, uma senhora
que me procurou. Ela já tinha aposentado, estava fazendo tratamento para o câncer, ela teve câncer de mama. E assim, eu tenho o desejo de fazer a prova do Biunotitalianza, né, que é a prova de proficiência para você requerer a sua cidadania italiana por matrimônio. E ela, em todo esse processo de doença dela, de tratamento, ela foi estudando a língua e sempre assim, muito insegura, né, achando que não ia conseguir, achando que não era capaz, que não ia conseguir falar, porque tem uma parte de oral na prova, né? E assim, quando ela fez a prova e passou, foi uma das coisas mais recompensadoras para mim, entendeu? Como profissional. Eu até me emociono de lembrar, porque realmente eu fiquei tão feliz por ela conseguir, mas tão feliz, porque ela se considerava um caso perdido, mas eu nunca deixei de acreditar que ela era capaz, entendeu? E eu tenho alunos de todas as idades, né? Recentemente, por exemplo, uma das minhas alunas foi aceita para estudar, para fazer a faculdade na Itália, faculdade de moda, então eu fiquei super feliz. Aí uma outra aluna foi fazer intercâmbio, ela está fazendo faculdade de arquitetura, foi fazer um ano de intercâmbio, conseguiu também ser selecionado para intercâmbio. Recentemente também eu dei aula 2 meses intensivos para eu falo menino, né? Porque 17 anos para mim é menino. Ele tinha chegado na Itália, não falava nada de italiano e ia para a escola para fazer o ensino médio. E assim, foram 2 meses bem intensos, ele se dedicou demais. E essa semana a mãe dele foi na escola e depois veio falar comigo, falou assim, olha, ele está sendo muito elogiado. Todos os professores estão falando que não esperavam que ele fosse se adaptar tão bem, que ele está acima da média. Então, esses feedbacks, né, me deixam muito feliz, porque eu percebo que o que eu estou fazendo traz o resultado que as pessoas precisam, né? E isso me faz acreditar cada vez mais que fazendo um bom trabalho com amor, com dedicação, né, a gente consegue ajudar as pessoas também a alcançarem os próprios objetivos, realizarem os próprios sonhos, e isso me dá muita satisfação como profissional. Que lindo! É fantástico quando o nosso trabalho tem um papel transformador na vida das pessoas. Deixa a gente Exatamente. Isso é muito importante. Bem, quais são os próximos desafios para a Itália Nostra? Como que você está pretendendo fazer a implantação de uma expansão? Um espaço físico? Bom, eu tinha, né, antes de vir para Portugal, eu tinha um espaço físico. Hoje não tenho mais o espaço físico ali em Jundiaí, mas gostaria de ter, por exemplo, uma sede, né, como se fosse uma sede, um escritório ali, para conseguir administrar melhor, ter um espaço também para quem quisesse fazer aula presencial, porque eu tenho as minhas colaboradoras que são lá de Jundiaí também, poderiam usar o espaço. Como fazer isso? Eu estou indo aos poucos, né? Passos de formiguinha, porque a primeira coisa que eu precisaria mesmo seria ter uma equipe, né, que me ajudasse a desenvolver todos esses projetos, porque eu tenho projetos a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, algumas coisas já estou fazendo, por exemplo, uma das professoras que estavam com projetos comigo, ela é escritora, uma professora, ela é italiana, escreveu um livro de poesias, então eu fiz a tradução desse livro para o português,
Agora a gente vai apresentar esse livro no Brasil e, posteriormente, no primeiro semestre de 2025, esses seriam os nossos projetos a médio prazo, né? Além dos cursos regulares do primeiro semestre, a gente vai propor também um curso de poesia criativa autobiográfica. A Daphne, né, que é a Daphne Malvaz, ela é especialista em literatura, então é um projeto que a gente tem que... Eu estou bem ansiosa, espero que dê certo, né, que a gente consiga implementar isso daí, porque, vou fazer um parêntese agora, recentemente eu li um livro de uma escritora que se chama Ana Holanda, que é uma escritora brasileira, que dá cursos para quem quer escrever. E ela ensina sobre uma escrita afetuosa, que é você escrever com os seus sentimentos, né? E isso faz tanto sentido com o que eu acredito, porque eu acho que até mesmo para você desenvolver a escrita numa língua estrangeira, como no caso italiano, você precisa pôr seu coração ali, né? Você pode ser que tenha dificuldade da questão da gramática, de ser uma língua que você não domina completamente, mas é um exercício de criatividade e isso é muito importante para quem está aprendendo um idioma, né? Porque se você usa o que você está aprendendo com afeto para desenvolver aquelas habilidades, isso eu acho que dá um super resultado. Pode ser assim pode ser uma viagem, mas é uma viagem que eu estou curtindo, entendeu? Acho que está sendo legal essa ideia. E a Bacana. longo prazo, né? A longo prazo, como eu disse, esse é um projeto a médio prazo, né? E a longo prazo, quem sabe ter esse escritório em Jundiaí, uma secretária ali, né, na minha cidade, e um espaço para também fazer grupos para que os alunos possam se reunir e conversar, fazer aulas de conversação, ou ter outras atividades extracurriculares, né? Eu acho bem legal. Algumas coisas é possível fazer online, né? Muitas delas, aliás. Mas essa questão da socialização também acho muito importante para quem está aprendendo a língua, encontrar outras pessoas que estão estudando também e que possam fazer amizade, praticar e terem alguma coisa em comum, né? O estudo da língua, e isso motiva, né, no aprendizado também. Entendi. E atualmente trabalhando nessa expansão, você está morando em Portugal hoje. Tem uma dificuldade extra em estar com essa distância? Tem toda a questão do fuso horário. Está trabalhando numa expansão que vai acontecer no Brasil? Olha, tem uma dificuldade, claro, né? Mas eu tenho conseguido gerenciar bem essa questão do horário, né? E o que é mais complicado são os grupos que gostam de fazer aula à noite, por exemplo. Por isso que eu tenho, né, as minhas colaboradoras lá em Jundiaí. Elas estão no fuso horário brasileiro e elas ficam com esses alunos que fazem 7, 8 horas da noite, né, que é um horário que eu já não consigo mais atender. Porque no momento nós estamos com 4 horas, né, de distância. Normalmente são 3 horas. Sim. Então, é importante que eu tenha, né, essas pessoas que possam me ajudar também. A famosa rede de apoio. Exatamente. Educacional, nesse caso. Exato, precisa, né? A gente precisa sempre ter um braço para se apoiar. Com certeza. Kézia, maravilhosa a tua trajetória, muito lindo o teu trabalho e realmente dá para perceber pela forma que você fala, pela forma que você ensina. Nós temos a oportunidade de te conhecer pessoalmente, de te ver como pessoa, como profissional, e realmente é maravilhoso o teu trabalho. Queria te agradecer por essa entrevista. Sim. E eu que Agradecemos agradeço.
Muito obrigada. Agradecemos em Eu que nome de Sara, agradeço. Bárbara, em nome do Projective. Eu que agradeço, me senti muito honrada por vocês, por esse convite. Fiquei muito feliz e é muito bom eu poder também compartilhar a minha experiência e falar da minha trajetória e do meu trabalho. Fiquei muito contente, obrigada por essa oportunidade. Imagina.